Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante em nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical e muito controverso. Um assunto em que há muitas opiniões diferentes, divergentes, e eu vou estar trazendo aqui algumas visões dessas opiniões, e os irmãos vão poder analisar com calma em qual os irmãos mais creem ou se enquadram ou acreditam. E é sobre a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Será que existe uma evidência inicial ou será que não existe? E se existe, que evidência é essa? Bom, eu vou trazer aqui alguns pensamentos. O primeiro pensamento é de Martin Lloyd Jones. É um teólogo da Igreja Reformada muito conhecido das igrejas tradicionais e acaba sendo até uma visão das igrejas ditas tradicionais, das igrejas presbiterianas, das igrejas batistas. E ele vai dizer o seguinte: esse Lloyd Jones, ele defendeu que a experiência do batismo no Espírito Santo seria sinônima ao selo do Espírito, mencionada pelo apóstolo Paulo em Efésios 1:13. Tal experiência representaria uma segurança direta, íntima e profunda da salvação em Cristo, por intermédio do testemunho interno do Espírito Santo, acompanhado de poder para o testemunho e o serviço cristão. Ou seja, o Martin Lloyd Jones, ele acreditava que o batismo com o Espírito Santo era o selo do Espírito Santo, em que Paulo fala lá em Efésios 1:3. Ou seja, quando nós aceitamos ao Senhor ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos um selo, nós somos selados pelo Espírito Santo. E aí ele cria que esse selo do Espírito Santo é que era o batismo com o Espírito Santo, e que vai um pouco de encontro com a visão realmente do que os tradicionais creem, do que a igreja presbiteriana crê, do que a igreja batista crê, que o batismo do Espírito Santo é o selo do Espírito Santo na vida do cristão. Ou seja, quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ou melhor dizendo, quando ela aceita o Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo e ela é batizada com o Espírito Santo naquele momento ali. Aquilo é o batismo para a visão que eles têm. Uma outra visão também é de John Wesley. Uma segunda interpretação advém dos escritos e ensinos de John Wesley, que também foi uma pessoa muito proeminente da igreja cristã, foi um dos pais da igreja. Muito do que a igreja ensina vem dos escritos de John Wesley também. Muito do que a gente ensina hoje, muito do que a gente prega, do que a gente vive como igreja vem de John Wesley. O famoso pregador do avivamento metodista na Inglaterra, John Wesley, ele cria que para o cristão experimentar o que ele chamou de inteira santificação, uma experiência instantânea e subsequente à conversão, em que o coração do crente regenerado é extirpado de toda a motivação ou inclinação pecaminosa. Ainda nesta vida, por mais que o cristão dotado dessa experiência pudesse errar e cometer alguns dos atos falhos, a inteira santificação o isentaria da motivação ou intenção de cometer esses delitos. Ainda segundo Wesley e alguns dos seus discípulos, era necessário que o cristão regenerado buscasse esse estágio avançado de inteira santificação, um aprimoramento do amor por Deus e pelo próximo, que muitas vezes era chamado de batismo no Espírito Santo. Ou seja, vou explicar para vocês. John Wesley cria que o batismo no Espírito Santo era isso, que era uma purificação, era a mudança do coração do homem, e que o homem começava a viver em santidade a partir desse momento, em que aceitava Jesus. Quando o Espírito Santo vinha habitar dentro do cristão, ele habitava, né, segundo a visão dele, e ele purificava esse crente. E essa habitação e purificação do Espírito Santo, no caso deles, da igreja metodista, da igreja wesleyana e das igrejas que seguem essa linha, é o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo agindo no coração do crente, agindo na vida do crente e modificando o crente. Então eles criam que a regeneração é o batismo com o Espírito Santo. Então eles criam que é um ato único. Aceitou Jesus, você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e aí ele te regenera, ele muda o teu coração. E para eles, a visão deles, essa visão é que é o batismo com o Espírito Santo. Aí vamos para uma terceira linha de interpretação. Uma terceira linha de interpretação originou-se no movimento Keswick de santidade, primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos da América. Esse movimento manteve o conceito wesleyano dos dois estágios da vida cristã, mas rejeitou a definição do batismo no Espírito como uma purificação interna das motivações e inclinações pecaminosas do coração.
Em seu lugar, os adeptos desse movimento definiram tal experiência como uma capacitação de poder espiritual, visando o serviço e o ministério cristão fiéis. A ênfase, portanto, passou da purificação do pecado do coração para o poder do serviço cristão. Ou seja, essa linha de pensamento já crê diferente. Não crê que o Espírito Santo ele veio para purificar o coração do homem, para poder queimar os pecados. Não. Ele crê que é uma capacitação do Espírito Santo para o serviço cristão. Ou seja, ele crê da mesma forma que os outros creem tradicionais, que é o Espírito Santo trabalhando no coração do homem, né? Mas ele crê o quê? Que ali é uma purificação do coração do homem no sentido de trabalho, não de pecaminosidade, de não pecar mais. Eles creem que o Espírito Santo ele capacita o homem para o trabalho cristão. Você já começa a modificar um pouco essa visão do início, né? De que o batismo com o Espírito Santo era a purificação do crente, que o batismo do Espírito Santo era junto com a regeneração, que quando você aceitava Jesus você era batizado imediatamente. E muitas igrejas tradicionais, elas creem que quando há o batismo nas águas e o pastor fala assim, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ali é o batismo do Espírito Santo simultaneamente ao batismo nas águas, do arrependimento, ou seja, ali é uma regeneração e ali se torna uma nova criatura. E são visões tradicionais. Aí uma outra visão que a gente vai ver aqui é a das igrejas carismáticas. Carismático não é só católica carismática não, tem protestantes carismáticos. Finalmente, o movimento carismático contemporâneo, disseminado pelas diferentes vertentes do protestantismo histórico, também adotou a visão dos dois estágios na vida cristã característica e das interpretações descritas acima do batismo no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, os expoentes desse movimento rejeitaram qualquer noção de condicionalidade ou evidência inicial necessária de dom de línguas. Em linhas gerais, ênfase recaiu sobre a capacitação para o serviço cristão por meio de uma nova visitação do Espírito Santo sobre a vida do cristão regenerado. Eu vou explicar para vocês. É meio complicado lendo assim. O que a igreja carismática ela crê? Ela crê que o batismo no Espírito Santo ele é diferente de quando você aceita Jesus, né? Você aceitou Jesus e é salvo. Mas ao passar do tempo, você tem que buscar um batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, para a igreja carismática, eles não creem que a evidência inicial seja o falar em línguas. Ou seja, a igreja carismática ela crê que o batismo é uma segunda bênção, além da regeneração da salvação, ela vê como uma segunda bênção. Só que essa segunda bênção, no caso da igreja carismática, a igreja carismática ela crê o seguinte, que não necessariamente há uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, de línguas. Que quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, há uma capacitação para o trabalho cristão, há uma regeneração e pode acontecer de várias maneiras diferentes. Os carismáticos creem que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela pode, tipo assim, cair no chão, ficar caído e foi batizada com o Espírito Santo. Pode ter uma efusão de alegria, a pessoa ficar rindo, está sendo batizada com o Espírito Santo. A pessoa pode sair correndo, está sendo batizada com o Espírito Santo. Eles creem em várias manifestações que a gente vai chegar no último entendimento, que é do pentecostalismo clássico, no qual o pentecostalismo clássico, as igrejas pentecostais creem que são experiências com Deus. Né? A gente que é pentecostal, a gente crê nas experiências com Deus. A gente crê que através do Espírito Santo a pessoa pode cair, ela pode ficar caída, ela pode ter uma efusão de alegria, ela pode rir, ficar rindo, ela pode sair correndo, sei lá, ela pode se tremer, ela pode chorar, lágrimas chorando, e não é tristeza, ali é o Espírito Santo visitando a pessoa, fraqueza nas pernas. São tantas experiências que a pessoa pode ter com o Espírito Santo de Deus, que nós cremos nessas experiências, mas que para a igreja carismática, o batismo com o Espírito Santo ele pode ser evidenciado por essas experiências, e não pelo falar em línguas, e não pelo sinal inicial do falar em línguas. E essa é uma visão de igrejas carismáticas, que tem muitas igrejas protestantes que são carismáticas e creem assim que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, além da conversão, da regeneração, mas que vem seguido que quando a pessoa é batizada ela pode sentir várias experiências. E eu conheço muito pastor, homem de Deus, muita igreja séria que crê dessa maneira,
que crê que o batismo com o Espírito Santo não é necessário a evidência inicial do falar em línguas. Não é necessário que a pessoa, no dia que foi batizado, fale em línguas. E a gente daqui a pouco vai ver a visão do pentecostalismo clássico, que é totalmente diferente dessa. Essa da igreja carismática é essa. Agora o pentecostalismo clássico, que é a última visão que nós vamos ver, vai dizer o seguinte, a definição. Pentecostalismo clássico. Acerca do batismo no Espírito Santo, melhor representado em nossos tempos pela declaração de fé das Assembleias de Deus, segundo os artigos 7 e 8 da Declaração de Verdades Fundamentais do Conselho das Assembleias de Deus. Aí vamos lá, as igrejas pentecostais clássicas, na maioria são Assembleias de Deus, elas têm uma declaração de fé. E nessa declaração de fé eles vão declarar o seguinte, nos artigos 7 e 8. Todos os crentes têm um direito e devem ardentemente esperar e sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo, segundo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a experiência normal de todos na igreja cristã primitiva. Com ele vem a capacitação poderosa para a vida e o serviço, a concessão dos dons e seu uso no trabalho do ministério. Tal experiência é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Vamos parar aqui para te explicar. O que o pentecostalismo clássico crê? Que todo crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, ele vai trazer uma capacitação para o serviço cristão. Vai fazer o quê? Um revestimento de poder. Vai revestir o crente de poder para que ele possa ter o serviço cristão. A pessoa que não é batizada no Espírito Santo pode trabalhar no meio cristão? Sim, pode, com certeza. Mas o batismo ele é um plus, ele é um revestimento, ele é algo a mais. E é algo diferente da conversão e da regeneração. Ou seja, você é regenerado, o Espírito Santo trabalhou na sua vida, ele regenera você. Mas o batismo é algo que vem subsequentemente, vem depois, segundo a visão pentecostal clássica. E o cristão ele deve buscar esse revestimento de poder. Aí vamos seguir. O batismo de crente no Espírito Santo é testemunhado pela evidência física e inicial do falar em outras línguas, conforme a capacitação do Espírito Santo. Ou seja, o pentecostal clássico, ele crê que o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência inicial do falar em línguas. No dia que a pessoa é batizada, ela fala em línguas, né? Segundo o pentecostal clássico. E esse falar em línguas, a pessoa ela pode falar em línguas só no dia que foi batizada e não fala nunca mais. E dali ela pode vir a manifestar outros dons do Espírito, dom de interpretação de línguas, dom de cura, dom de conhecimento, sabedoria. São 9 dons que a pessoa pode manifestar após aquele dia. E há também o renovo. O que é o renovo? Não é que vai ser batizado de novo no Espírito Santo. O renovo é quando vem aquele renovo sobre a pessoa e a pessoa novamente pode estar falando em línguas ali. E não necessariamente ela ter o dom de línguas. Mas vamos seguindo. Como bem observado por Sandstorms, os 3 elementos cruciais desse entendimento do batismo no Espírito Santo são sua subsequência à conversão, podendo ocorrer pouco ou muito tempo após o novo nascimento. Sua condicionalidade, a saber, a necessidade de uma busca ativa e pessoal pela experiência, e sua evidência inicial necessária, a saber, a manifestação do dom de línguas. Ou seja, o que o pentecostal clássico crê? Que essa manifestação ela pode vir logo após a conversão do cristão, né? Como ela pode, muito tempo depois da pessoa convertida, ele pode ser batizado com o Espírito Santo. Isso, a sua condicionalidade, ou seja, o que está condicionado? A sua busca. A busca do cristão pelo batismo com o Espírito Santo. Ele buscar esse batismo. Ele buscar ardentemente, ele pedir ao Senhor, ele se santificar, ele orar, e ele buscar esse batismo com o Espírito Santo. E aí, segundo o pentecostal clássico, a evidência de línguas estranhas no dia do batismo, ela é crucial, ela é uma evidência. E aí eu anotei alguns textos aqui da Bíblia para a gente poder estar mostrando essa última visão. O primeiro texto que eu quero que os irmãos abram é Atos capítulo 2, que é o texto clássico, né, do pentecostalismo, do batismo com o Espírito Santo.
Atos no capítulo 2, nós vamos ler os versículos do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Vai dizer o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, vamos primeiramente falar sobre esse texto aqui. A visão tradicional, que é as primeiras que a gente leu a definição, eles acreditam que aqui foi uma capacitação do Espírito Santo de Deus para que eles falassem idiomas humanos. Grego, hebraico, aramaico, italiano, assim, porque eram pessoas de várias nações que estavam ali naquele local, e a Bíblia diz que eles os ouviam falar na sua língua natal, os ouviam. Só que o mais coerente da gente entender aqui é que ali tinham 120 pessoas no cenáculo. Você imagina 120 pessoas. Coloca 120 pessoas reunidas num galpão e começa cada um a gritar, a falar em uma língua diferente. Os 120 línguas diferentes. Quem passar na porta lá de fora não vai entender nada, vai dar uma confusão, blá, 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 todo mundo falando, ninguém vai entender nada. Por quê? Porque cada um está falando uma língua diferente. Não tem como você ouvir a tua própria língua, porque lá no meio tem um que está falando a tua língua ali, ou os 120 falando em 120 línguas diferentes, que é a visão deles. Então o que é mais provável ter acontecido? Foram batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas, e o Espírito Santo ele interpretou essas línguas e as pessoas ouviram na sua própria língua natal. Eu já ouvi certa vez um missionário dizendo isso, que ele foi pregar no Japão e o tradutor não apareceu. E ele, Senhor, o que eu faço agora? Ele começou a orar, e aí quando ele começou a orar, ele começou a falar em mistério, começou a falar em línguas estranhas. E as pessoas começaram a chegar lá na frente chorando, chorando. E aí quando o tradutor chegou, ele não entendeu. O tradutor falou assim, poxa, as pessoas estão aqui falando que viu você falando em japonês, que elas poderiam aceitar Jesus, que elas estavam curadas, e muitos estão aqui sendo curados, muitos estão aqui aceitando Jesus. Você falou que precisava de um tradutor, eu estou aqui, mas você não precisa. Ele, não, eu preciso, mas é que Deus fez a maravilha. Deus ele pegou a língua estranha e transformou em japonês, eles entenderam. Até uma história no meio pentecostal muito antiga, em que um pastor, ele era japonês, e fizeram até depois um hino sobre essa história desse pastor. Se eu não me engano era Hidekazu Takayama, o nome desse pastor. E ele estava com uma igrejinha começando, e ele estava com uma dívida de luz, de aluguel e da água. E aí ele não sabia como pagar. E o pai dele era um comerciante muito rico, japonês budista, que odiava cristão. E ele sempre convidava o pai para ir na igreja. E aí um dia ele convidou o pai dele para ir para aquela igreja, e começou o pessoal a ser visitado pelo Espírito Santo, e uma mulher falando em mistério. E aí no final o pai dele falou, meu filho, aquela mulher, ela sabe falar japonês? Aí, não pai, essa moça era uma mendiga, viciada até um mês atrás, ela aceitou Jesus há pouco tempo aqui na igreja, e ela foi regenerada, foi batizada com o Espírito Santo. Por quê? Não, que ela começou a falar assim, pague agora a água, a luz e o aluguel. E me olhou em japonês. E aí aquele pai ficou maravilhado com aquilo, se converteu, pagou as contas da igreja do filho e se tornou um cristão. Ou seja, Deus operou uma maravilha e transformou a língua estranha ali em uma língua terrena. E talvez seja isso que tenha acontecido ali em Atos. Eles falaram línguas estranhas e o Espírito foi e concedeu que eles ouvissem na sua língua natal. Porque haviam ali 120 pessoas. E ali, uma das pessoas que estavam ali também era Maria, a mãe de Jesus. Vamos abrir em Atos 1,14. O Atos 1,14 aqui que fala. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Maria também estava ali. Maria e as mulheres tinham 120 pessoas ali em Pentecostes. Mas vamos abrir em Atos capítulo 10, o versículo 44. Atos 10, 44. Vai dizer o seguinte. Atos 10, 44.
Ele dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Olha só. O Espírito Santo caiu sobre eles e as pessoas ouviram eles o quê? Falar em línguas. Lá em Atos, o Espírito Santo veio, ouviram falar em línguas. Aqui em Atos, novamente, 10:44. Foram batizados e falavam em línguas. Agora vamos para Atos 19:6. Atos capítulo 19, versículo 6. Vai dizer o seguinte: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha só, mais uma vez, Paulo está em uma outra cidade, e aí ele pergunta se eles eram batizados. Eles falam que eram batizados no batismo de João, não conhecia o batismo com o Espírito Santo, para ver que são batismos diferentes. E aí Paulo impõe as mãos sobre a cabeça deles e ora, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e falam em outras línguas. Ou seja, é mais uma passagem que mostra que quando era batizado com o Espírito Santo, falavam em outras línguas. Ou seja, a gente vê em toda a Bíblia, a gente não vê nenhuma passagem bíblica dizendo assim, e foram batizados com o Espírito Santo e caíram no chão. E foram batizados com o Espírito Santo e saíram correndo. E foram batizados com o Espírito Santo e ficaram rindo. E foram batizados com o Espírito Santo e sentiram fraqueza nas pernas. A gente não vê nenhuma passagem bíblica falando assim, mas todas as vezes que fala de batismo com o Espírito Santo, fala assim, e falavam noutras línguas. Por isso que o pentecostal clássico, ele crê que você sair correndo, você cair, fraqueza nas pernas, chorar muito, se tremer, são experiências com Deus, não são batismo com o Espírito Santo. Porque a Bíblia, toda vez que fala de batismo com o Espírito Santo, fala, e falavam noutras línguas. Agora vamos abrir em Atos, capítulo 8. Atos 8, do 15 ao 18. Vai dizer assim: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, esse homem, ele fazia obras de mágica, ele fazia um monte de coisa, e ele, quando ele viu eles sendo batizados com o Espírito Santo, falou, eu também quero receber isso. Eu também quero ser assim, eu quero botar a mão e as pessoas também ficarem assim. Bom, se ele viu, foi algo que ele viu. Não foi algo interno, não foi uma regeneração interna, não foi uma coisa limpando o coração, queimando pecados, não. Foi algo externo, foi uma evidência inicial. Ou seja, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, aconteceu algo que Simão viu. E nós cremos que foi a língua estranha. Que eles começaram a falar em línguas e ele viu, porque todos os outros textos falam que quando eram batizados, eles falavam em outras línguas. Então, e tem muitos outros mais textos bíblicos que a gente pode estar lendo, mas esses são os principais, em que todas as vezes em que se era batizado com o Espírito Santo, se falavam em outras línguas. Ou seja, a visão pentecostal clássica, que na minha humilde opinião é a que mais se aproxima dos textos bíblicos, é a de que o sinal inicial, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Isso pode ser no primeiro dia que a pessoa for batizado e não falar nunca mais. E dali vinha ter outros dons, dons de cura, profecia, são vários dons, né? A Bíblia fala de 9 dons. Ou seja, então essas são as visões, a tradicional, a carismática e a pentecostal clássica, né? Então os irmãos fiquem à vontade, se os irmãos acharem que a visão tradicional de que o batismo é uma regeneração, que limpa o coração do homem e faz ele uma nova criatura, os irmãos ficam à vontade de crer nessa visão. Se os irmãos crerem na visão carismática, em que não é necessário a evidência inicial do batismo ser línguas estranhas, fiquem à vontade. Agora, se os irmãos creem que a evidência inicial é a visão do pentecostal clássico, que é o falar em línguas estranhas, também fiquem à vontade.
eu me posiciono na posição do pentecostal clássico, por causa da Bíblia, né? Não porque eu me posicione, não é isso. Mas por causa da Bíblia, eu creio que a evidência inicial é o falar em línguas. Pelo menos a primeira vez que a pessoa é batizada do Espírito Santo. Depois ela pode manifestar algum outro dom. Mas segundo as passagens bíblicas que nós lemos, toda vez que eram batizados com o Espírito Santo, falavam em outras línguas. Então, por causa desses textos bíblicos, eu acredito que a visão pentecostal clássica seja mais aproximada da Bíblia. Mas isso há várias visões, há vários pensamentos, mas eu gosto que os irmãos pensem, que os irmãos analisem e que os irmãos leiam. E que principalmente orem ao Espírito Santo de Deus para que eles lhe mostrem a verdade, para que o Espírito Santo venha esclarecer a sua escritura, a sua palavra para vocês. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.